Povo querido, muito bom a gente estar junto. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês. A gente já está aí há algum tempo conversando, então dispensa assim maiores apresentações. E deixa eu falar uma coisa antes de iniciar o vídeo. Eu disse em vídeos anteriores que eu ia deixar no nosso drive virtual uma folha, uma espécie de folheto para que você fizesse a leitura semanal. Eu acabei não deixando dessa semana que passou, talvez eu não coloque mais esse folheto, mas os slides vão continuar estando lá e também o áudio dessa nossa conversa. Os estudos no início da nossa caminhada, eles foram mais longos e mais difíceis talvez de acompanhar pela dinâmica mesmo, de falar muitas coisas e tentar apresentar muita coisa de maneira resumida. Eu vou procurar, de alguma forma, caminhar no ritmo que a gente vai caminhar. Eu não sei que ano a gente vai terminar o livro de Marcos, eu não sei em que momento a gente vai terminar. Daqui a pouco eu acho que o livro vai acelerar a nossa discussão, mas eu vou tentar fazer vídeos menores e mais sucintos para que você também tenha mais facilidade para acompanhar. De novo, eu tenho visto os comentários e fiquei muito feliz por um comentário de uma mãe que disse que o filho de 13 anos está acompanhando, está gostando. Rapaz, ganhei meu dia. Que você possa ser abençoada, ele também. Porque o grande desafio nosso é tentar ler o texto de tal maneira que ele faça sentido também para os dias de hoje, que ele faça sentido para a nossa vida. Nós somos cristãos e nós, claro, que temos a nossa cabeça, o nosso coração nas coisas do alto, nas coisas de Deus, mas os nossos pés e a nossa realidade está aqui dentro desse ambiente que a gente está vivendo. Tudo que acontece aqui nesse ambiente, claro que interfere na nossa vida, claro que tem a ver com o nosso dia a dia e com as coisas que a gente vive, seja nas questões da política, seja nas questões da violência. Então, o nosso grande desafio é tentar compreender de que maneira esse texto, que foi tão importante para aquelas gerações daquele início, também é importante para nós hoje. Lembre o seguinte, lembre que Marcos está descrevendo, falando sobre Jesus, e ele está falando provavelmente, primeiramente, aos romanos. E os romanos não estavam vivendo uma sociedade simples e fácil, os cristãos romanos. Eles não estavam vivendo um tempo muito agradável, perseguição estava começando, muito medo, muita insegurança pelo poder dos governos, pelos inimigos que se levantavam, por aquelas situações que se colocavam. Seguir a Jesus era contrair, em relação à sua própria vida, um escrito de morte. Era você estar, de alguma forma, sendo destinado ou sendo vigiado pelos vizinhos e por outros e podendo ser denunciado para as autoridades. Então há sim uma pertinência muito grande no texto para que ele seja um texto concreto para os nossos dias. E de uma maneira sem pressa, a gente precisa olhar para Jesus e se debruçar em Jesus. É claro que cada tema que eu abro aqui, ele é muito grande, muito vasto. Não dá, nesse tempo que a gente está aqui, conseguir percorrer todas as questões em relação a esse tema. Então, algumas coisas eu vou colocando para que depois você possa continuar estudando a partir dos oferecimentos da igreja, a partir daquilo que a gente vai trazendo também, e a partir do seu próprio esforço também de buscar. Entenda que nenhum estudo, e nenhuma palavra, e nenhum pastor vai te dizer uma coisa que seja completamente definitiva e você não vai precisar continuar estudando, buscando, tentando entender. Pelo contrário, o meu desejo é te dar mais sede, é te aguçar um pouco mais a vontade de perseguir e de persistir nesse caminho. Tá bom? Deus abençoe. Vamos começar nosso estudo 9. Vamos começar. O Evangelho do Reino de Deus, a proclamação do Evangelho, a proclamação do Reino, a chegada do Reino a partir de Jesus.
Nós estamos lendo Marcos no capítulo 1, verso 14 e verso 15. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Essa é a grande notícia, essa é a boa notícia, essa é a boa nova, essa mensagem que Jesus está trazendo e Ele mesmo está concretizando na sua própria caminhada, na sua própria existência. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho nesse tempo nosso de estudo, a partir desse texto tão belo. O que eu quero já te dizer de antemão, e aí eu estou trazendo os dados do Novo Dicionário da Bíblia, a partir dessa percepção aqui desse autor, do Douglas, ele vai dizer que a proclamação de Jesus, quando Jesus aparece, entra em cena, ela é diferente da proclamação de João, por exemplo, que prega também o arrependimento antes de Jesus. E ela é diferente por dois motivos, pelo menos por dois motivos. Em primeiro lugar, porque o que Jesus traz na sua proclamação e o que ele fala da sua proclamação não é a iminência do julgamento sobre todas as pessoas e sobre todos os povos inimigos de Israel, mas é o oferecimento da abundante salvação. Então essa é a primeira característica da pregação de Jesus. A pregação de Jesus é uma pregação que traz a iminência, que traz o oferecimento da salvação, e da salvação de maneira gratuita, de maneira abundante, diante deles. Essa é uma marca da pregação de Jesus. Isso vai acompanhar a caminhada dele ao longo de todo o seu ministério. Em segundo lugar, segundo esse autor, ele anuncia o reino não como uma realidade que estava no futuro, mas como uma realidade que é manifestada na sua pessoa, na sua própria presença. É claro que ele vai dizer que o reino, em um determinado momento, está próximo, mas a gente vai ver no ministério dele, ele também fazendo afirmações a respeito do reino de Deus, e o reino de Deus se concretizando na história, entrando na história, a partir da sua pessoa. Essa compreensão, por exemplo, ela é confirmada por Lucas, quando Lucas narra o episódio de Jesus numa sinagoga em Nazaré. Então vamos dar uma olhada nesse texto aqui. Queria que você acompanhasse os textos, seja por aqui, seja na sua Bíblia, marcasse, olhasse os textos. Então, Lucas, no capítulo 4, eu só fracionei aqui o verso 16 a 21 para que a gente, nesse momento, não leia tantos textos. Mas você pode ler um pouco mais depois em casa. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Ele fechou o livro, devolveu ao assistente, assentou-se na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. E isso vai gerar perplexidade diante deles. Imagina alguém abrindo as escrituras, e as escrituras elas eram tão cuidadosas, preciosas, importantes, e dizendo, a partir da sua leitura, que aquele que está referenciado nas Escrituras é aquele que lê, é aquele que está diante deles. E aquilo que as Escrituras dizem a respeito dele se cumpre aos olhos de todos eles naquele momento. É claro que Jesus
ele teve muito problema para que crescem nele naquele primeiro momento, e é claro que ele foi criticado bastante. Jesus, ele cita o texto de Isaías 61, e aí o texto de Isaías 61 eu quero ler todo com você. Procura lá na sua Bíblia, pega lá Isaías 61, esse texto eu já quero ler com um pouco mais de cuidado contigo. Isaías 61, ele vai dizer: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. É isso que está dito em Isaías 61, de 1 a 2. Jesus, ele não lê esse trecho. Ele fecha o livro antes dessa frase: e o dia da vingança do nosso Deus. A expectativa dos judeus é que o Messias que surgisse seria um Messias vingador, um Messias guerreiro, um Messias que ia restaurar a nação diante dos inimigos, ia destruir os inimigos, ia fazer com que os inimigos se tornassem escravos deles. Olha Isaías 61 todo para que você possa compreender. Eu não vou ler o capítulo todo, mas vou ler um pouco mais. Então, a gente parou no 2, o verso 3. E a consolar todos os que choram, final do 2, e a pôr sobre os que choram em Sião, são os que choram em Sião. E por que eles choram? Eles choram por causa das dores, por causa do enfrentamento das nações, por causa do peso do cetro das nações sobre ele. A gente estudou sobre os cativeiros fez a nação chorar. O exílio fez a nação chorar. Nesse momento a nação está diante do Império Romano, que tem força sobre ela. Colocar sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, pela sua glória. Olha a esperança em relação ao Messias. Eles reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos, renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos, os estrangeiros, se apresentarão e apacentarão os rebanhos de vocês. Quer dizer, vocês não vão nem precisar trabalhar no rebanho de vocês, outros vão ter que estar fazendo o trabalho de vocês, o rebanho de vocês. Os estrangeiros serão os lavradores e os vinhateiros, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor e serão conhecidos como ministros do nosso Deus. Comerão as riquezas das nações e se orgulharão do que era a glória delas. Em lugar de vergonha, vocês terão dupla honra. Em lugar de afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, em sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Esse era o sonho de todo judeu. Esse era o sonho de todo judeu. E eu vou te dizer mais, quem não sonha com isso? Quem não sonha com um dia que a gente vai finalmente vencer e tudo que estava sobre as nossas vidas e todas as forças e todas as pessoas serão completamente derrotadas. Esse é o sonho. Quando Jesus chega, Jesus lê o texto lá em Lucas, e Jesus, ele omite a parte da vingança do nosso Deus. Ele fala do ano aceitável do Senhor. Ele fala do oferecimento da bondade de Deus, do oferecimento abundante da salvação. E essa é uma marca maravilhosa daquilo que Jesus traz. Jesus traz a proclamação dessa boa notícia e do reino de Deus que é chegado até eles. Por isso a gente vai conversar um pouquinho sobre essa proclamação e sobre o reino que chega.
diante deles. E a gente está falando aí de evangelho, o evangelho de Deus. É chegado, é proclamado o evangelho de Deus. Mas como é que os romanos ouviram essa palavra logo que foi dita a eles? O que é evangelho? Porque para a gente evangelho é uma palavra nova, não faz parte inclusive do nosso vocabulário no português especificamente. Chegou para a gente via religião, chegou para a gente via cristianismo. Então o cristianismo trouxe essa palavra, como trouxe uma série de outras palavras, igreja, trouxe a palavra igreja. Só que algumas dessas palavras elas já tinham um outro uso naquelas sociedades. Elas já eram usadas com outras finalidades para aquelas sociedades. E o que o autor bíblico não foi inventar uma palavra, não foi trazer uma palavra nova, vinda dos céus, foi utilizar o vocabulário que já existia naquele contexto, para que aqueles que estavam ali ouvindo pudessem também discernir o que era, o que significava. Então, no grego, o evangelho, o euangelion, está aqui escrito, é um termo que se traduz como boas novas, como boas notícias. É uma combinação de duas expressões. É uma combinação da palavra angelos, que a gente traduz por anjos, que, por exemplo, anjo significa mensageiro. Angelos fala da mensagem, das notícias, e o prefixo eu aí, que significa bom, boa, jubilosa, alegre. Então, evangelho seriam as boas notícias, as boas novas que trazem alegria. Porque evangelho, naquele contexto, não era qualquer notícia. Não era qualquer notícia. Por exemplo, na época de Jesus, e o Timothy Keller chama a atenção disso no livro dele, naquele contexto, aliás, de Marcos, existiam umas inscrições romanas, por exemplo, falando sobre o evangelho do nascimento de um dos imperadores, ou de um imperador. Um arauto, um mensageiro, chega nos lugares para anunciar que algo extraordinário aconteceu, e algo que de fato vai alterar, que vai influenciar a vida deles, que tem impacto direto na vida da nação. Entenda o seguinte, a gente está num tempo que não tem WhatsApp para você avisar nada de ninguém, não tem Facebook, não tem jornal, não tem televisão. Então algumas coisas, algumas notícias que aconteciam, elas às vezes demoravam muito tempo, e alguns povos inclusive nem recebiam. Imagina o Império Romano todo com aquela extensão maravilhosa que a gente já conheceu e já conversou sobre essa extensão. Imagina o nascimento de um novo monarca, de um novo imperador, ou a filha, ou o imperador tendo ali um filho, a família, um príncipe nascendo. Essa mensagem do nascimento do príncipe, ela é muito importante. Ela é muito importante. Porque ela garante para a nação, por exemplo, que vai haver continuidade no reino. Ela garante para a nação a força daqueles que estão ali a conduzindo, a liderando. E por isso, arautos, evangelistas, percorriam os lugares, os lugarejos, anunciando as novas que trazem alegria, as novas que trazem ali uma mudança completa na situação. Esse é o Evangelho. Quando Jesus fala Evangelho de Deus, a tradução do grego seria as boas notícias de Deus para vocês. Eis que trago a vocês as novas que trazem alegria. As notícias, mas não é qualquer notícia. E a linguagem de Marcos mostra que de fato um rei chegou. Que de fato um rei, diferente de todos os outros reis, e que
que é rei de um reino diferente de todos os outros reinos. E ele entrou na história, ele invadiu a história, ele adentrou a história. E adentrando na história, ele vai alterar a história, porque ele tem poder, ele tem autoridade. Ele é o rei que vai fazer com que o seu reinado seja conhecido em todos os lugares, seja conhecido por todas as pessoas. E ele chama a todos para que conheçam o seu reino, e para que se aproximem do seu reino, e para que entrem no seu reino. É isso que Jesus vai fazer. Ok? Abrindo e fechando parênteses, eu vejo que a minha imagem está muito escura. Eu estou tentando resolver isso, melhorando os aparelhos. Eu acho que nas próximas semanas eu consigo melhorar um pouco esse negócio aí. Fechando parênteses, voltando lá. Jesus, ele foi o pregador de uma mensagem só. Jesus, ele falou e ele proclamou a salvação e a presença do reino de Deus sobre todas as pessoas e sobre toda a realidade. Jesus, ele vai falar dessas e desse assunto mais do que qualquer outra coisa. Jesus fala disso mais do que pecado, mais do que igreja. A igreja ele falou pouco. Mais do que inferno, mais do que céu, mais do que qualquer outra coisa. A gente não vai falar muito sobre reino de Deus hoje, especificamente. Mas esse é o cerne, esse é o centro da pregação de Jesus e da proclamação dele e da atuação dele. Tudo que ele faz para demonstrar os sinais visíveis do reino, do reinado de Deus. Na oração do Pai Nosso, por exemplo, a gente ora isso, a gente pede isso. E foi isso que Jesus ensinou aos discípulos a desejarem, a pedirem, a lutarem, a buscarem o reino de Deus, como ele disse lá em Mateus, no capítulo 6, e a sua justiça. Na oração do Pai Nosso, ele fala para o Pai, e ele pede ao Pai: Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós, o quê? Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Essa foi a mensagem de Jesus. E a salvação faz parte do reino de Deus. Às vezes a gente parece que estuda salvação de um lado, o evangelho, a pregação do evangelho, a pregação das boas novas de um lado, a compreensão do reino de outro, como se fossem dois assuntos ou duas realidades diferentes e separadas. Inclusive, na história da igreja, você tem muita ausência da compreensão do reino, como se fosse uma coisa muito longe. E existe muita briga, muita disputa política, teológica e estranha sobre essas questões do reino. Mas a salvação e o reino estão dentro de uma mesma ação e de uma mesma intenção de Cristo. Não podem ser vistas de maneira separadas, a não ser quando a gente separa para didaticamente olhar para elas. Vamos um pouquinho mais, porque aí a gente conversa então um pouco sobre isso. Então, a boa notícia, Deus e a sua salvação. A salvação de Deus está entre nós, que o seu reinado venha sobre nós. O Evangelho, e o que é o Evangelho? O Evangelho está no fato de que você agora tem acesso a Deus, não com base em algo que você tenha feito ou tenha deixado de fazer, mas com base naquilo que Jesus fez na história por você. E isso torna o cristianismo e o evangelho absolutamente diferentes de outra religião ou filosofia. Essa é uma palavra do Keller no livro que a gente está lendo. O evangelho, ele é uma boa notícia, ele é um presente, ele é uma dádiva. A salvação de Deus é uma dádiva para você. Não com base na tua capacidade, não com base na tua inteligência, não com base naquilo que você consegue fazer, não com base em você ter feito tudo certinho, mas com base naquilo que Cristo fez.
Então, para a gente entender um pouco essa lógica aqui, vamos voltar agora rapidamente no texto de Gênesis. Aí eu quero também te convidar a abrir sua Bíblia e ler comigo Gênesis, pelo menos capítulo 3, pelo menos nesses versos aí, para a gente compreender esse movimento que está acontecendo. Então, Gênesis 3, de 1 a 24. Mas a serpente, mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou seu fruto e comeu. Deu também ao marido e ele comeu. Olha o que acontece. Depois que eles comem, então os olhos de ambos se abriram. E percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Esse texto ele é muito rico e a gente precisaria de algum tempo para olhar todas as implicações e todas as compreensões desse texto, a percepção toda que a teologia tem sobre ele. E desde que as escrituras existem, há debates sobre esse texto. Então não tenho pretensão de esgotar. Eu quero só chamar a atenção de você para alguns aspectos. E um deles é o seguinte: o homem e mulher, eles pecam contra Deus, eles desobedecem a Deus, eles tomam do fruto que Deus disse para que não tomassem. Diz o texto que os olhos se abrem. Ok? A gente não vai discutir o que é isso exatamente. Que os olhos se abrem, eles percebem que estão nus e aí eles tomam uma atitude em relação a isso. E qual é a atitude que eles tomam? Eles costuram folhas de figueira, fazem roupas para si, para cobrir-se, para cobrir a sua nudez. Ok? Então essa é a atitude deles. Essa é a atitude de homem e mulher. O texto vai dizer: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, homem e mulher se esconderam da presença de Deus entre as árvores do jardim. Olha, já há uma alteração na relação. Homem e mulher tinham toda a possibilidade, toda a alegria de estar com Deus. Diz o texto que Deus visitava toda tarde e eles sabiam que ele viria. Eles sabiam que ele viria. Só que nesse momento, o que vem no coração deles é medo, é temor. E qual é a atitude deles? Agora, depois do pecado, primeira atitude, constroem as roupas lá com as folhas de figueira. Segunda atitude, se escondem no meio das árvores. Adianta se esconder de Deus no meio das árvores? Não, claro que não. Deus não conhece todas as coisas. Deus vai percorrer o jardim, diz o texto, e o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Adão, aonde você está? Já disse para vocês o seguinte: toda vez que tiver pergunta de Deus, porque Deus não pergunta para conhecer. Inclusive, essa é uma pergunta que ecoa para toda realidade e para toda a humanidade. Essa é a pergunta fundamental que Deus faz para cada um de nós. Jonathan, aonde você está? Aonde você está? Adão, aonde você está? O que estava se evidenciando ali? O homem se perdeu. O homem está perdido. Ele não está somente se escondendo de Deus. Há uma série de outros prejuízos e há uma perda existencial, porque o homem perdido onde estava, ele estava perdido
dele e de Deus, inclusive tentando enganar aquele que não dá para ser enganado, de maneira nenhuma. O homem vai responder: ouvi tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. O relacionamento que era perfeito foi maculado agora. Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu da árvore que lhe ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que tu me deste. Aí depois a mulher vai falar da serpente, tem essas histórias todas que a gente conhece. Aí um pouco mais na frente, em que o texto vai se desenrolar, Deus os chama a atenção, Deus os repreende, Deus os castiga e diz o texto que antes de castigá-lo, antes de enviá-lo para fora do jardim, Deus toma ainda algumas providências e depois o envia para fora do jardim. Eu costumo dizer que religião, que a primeira coisa que aconteceu quando o pecado chega, quando o ser humano toma do fruto e quando ele desobedece, quando ele deseja ser o seu próprio Deus, quando ele se rebela contra Deus, a primeira coisa que acontece é a ruptura daquele relacionamento. Um relacionamento que era transparente, um relacionamento que era amoroso, um relacionamento que era agradável, um relacionamento que era gratuito, um relacionamento que era como o relacionamento da Trindade, que a gente conversou em outros encontros, agora é um relacionamento marcado por um distanciamento, por uma dificuldade. E agora o homem, ele para se apresentar diante de Deus, ele não se sente adequado, então ele precisa se adequar, ele precisa se chegar, ele precisa fazer alguma coisa para que ele não seja destruído por Deus, porque ele sabia que Deus viria na sua direção. Então, para que ele não seja destruído, ele se tapa, ele tem vergonha, ele se cobre. Eu digo que todas essas marcas são as marcas da religião. Para mim, o que o pecado colocou no lugar da relação com Deus foi a religião. Foi a religião. É claro que a etimologia da palavra vai falar de religar o homem com Deus. Por isso que a gente chama de religião. Mas quem religa quem? É esforço de quem? Eu digo o seguinte, que toda religião, ela tem, de alguma forma, traz em si uma base perigosa e complicada. Porque quase sempre a religião está baseada no medo da divindade, no medo da vida, no medo das realidades. Inclusive há uma crítica muito grande em relação às religiões, a crítica moderna, que foi feita pelos modernos, por Freud e pela filosofia também, que vem dentro daquele contexto, que é exatamente criticando os ambientes e os mecanismos religiosos, entendendo que debaixo e no substrato dela você tem essa questão do medo de encarar, de se colocar, de construir, e do medo de Deus, do medo da divindade. Medo da divindade por quê? Porque a divindade agora tem poder para matar e executaria o seu juízo. Então, toda religião tenta alcançar o favor da divindade para que não seja destruído. Não seja destruído nem pela divindade, nem pelas intempéries que existem ao redor. Por exemplo, se você olha filmes assim, tem alguns filmes bem interessantes. Aí tem lá os filmezinhos bobos que a gente vê aí, King Kong. Aí a última versão que fizeram do King Kong. Aí tem lá uns nativos que colocam oferendas para o macaco, para o King Kong e tal. E por que ele coloca oferenda para aquela divindade que para eles pensam que é uma divindade? Para agradar. Para agradar. E por que você tenta agradar a divindade? Primeiro momento, você tenta agradar por medo, para obter o favor dela sobre a tua vida. Segunda coisa, você tenta agradar também para que ela agora, feliz com você, faça aquilo que você gostaria que ela fizesse.
Então, não é mais um relacionamento baseado no amor e na gratuidade. É um relacionamento baseado no meu esforço de fazer com que a divindade ela faça o que eu quero também. Ela não me destrua e ela impeça que as outras coisas que existem na realidade possam me destruir. Então ela é baseada no esforço próprio, mas ela é baseada no desejo de obter o favor da divindade na minha direção. E aí como é que se faz? Através dos agrados, através das penitências, através das ofertas. Através das ofertas. Como é que eu agrado a divindade? Eu oferto ela. Eu dou a ela alguma coisa. Seja através da minha dor, da minha penitência, então eu me flagelo, eu me castigo, seja através de alguma coisa que ela me deu e agora eu sou grato e eu vou retribuir, então eu me coloco em determinadas situações em que eu possa agradar a divindade, dar alguma coisa. Ela só vai curar meu filho, então assim, se você curar meu filho, olha a condicional. Olha a condicional, não é mais um relacionamento de amor, olha a condicional. Se você curar o meu filho, eu vou vender a minha casa e vou dar de oferta na igreja. É por amor? Não, tem uma condição aí. Porque o que você está dizendo é que você não venderá a casa caso o filho não seja curado. Não é mais um relacionamento de graça, não é mais um relacionamento gratuito. Você não chega para a esposa, para o esposo, para os filhos e fala o seguinte: olha, se você passar de ano, eu vou te amar. Mas se você não passar, eu não vou te amar. Ou se não, essa condicional não existe. Não existe. Se você olhar na base de toda religião, há um esforço meu e seu, há um esforço do ser humano de obter o favor dessa divindade. Isso entrou no lugar da relação com Deus. Isso entrou no lugar daquela relação de amor que existia com Deus. Por isso, acaba se tornando uma relação baseada no interesse e não no amor. Um relacionamento marcado pela ausência de transparência. E é claro, o pecado, ele cria essa ruptura da relação com Deus. Ainda que a gente queira Deus, ainda que a gente ame Deus, ainda que a gente queira estar na presença dele, a gente se esconde dele. E a gente tenta estar vestido adequadamente para que ele não nos destrua. E a gente tenta oferecer coisas a ele para que ele se agrade da gente. Como se ele não se agradasse. Quando Deus fala para Jesus: tu és meu filho amado, em quem tenho prazer, Jesus não tinha feito ainda, do ponto de vista terreno, nada para Deus. Então aquela declaração foi uma declaração gratuita, foi uma declaração de amor, não foi uma declaração condicional. Jesus, tu serás o meu filho amado se você fizer isso direitinho. É uma declaração que Deus faz a Jesus naquele momento tão importante da vida dele, independente daquilo que Jesus fez ainda naquele momento. Aí você vai falar: olha, Jonathan, mas eu não entendo, mas não tem um monte de texto na Bíblia que fala que aqueles que têm os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. Não tem um monte de texto falando de um monte de coisa e um monte de obrigação e um monte de coisa que a gente tem que fazer. Aí eu te diria o seguinte: obrigação não. Obrigação não. Eu diria o seguinte: fruto do amor. E a gente vai conversar sobre isso em outro momento, talvez na próxima semana. Fruto do amor. Porque também quando você ama, você serve, você se dedica. Esse meu que está assistindo também, esse menino querido de 13 anos, daqui a pouco ele está aí com mais idade e vai gostar de alguém. E aí ele está apaixonado por uma menina. O que acontece quando um homem se apaixona por alguém? Rapaz, ele trabalha muito, ele vai atrás, ele busca, ele se esforça.
Mas é uma relação de barganha? Eu faço isso para você fazer isso? Não, ele tem que fazer aquilo de graça. E a pessoa também oferece o seu sentimento de graça e dali se constrói uma relação. Então é uma outra coisa que a gente conversa na outra semana. Consequência do pecado. O pecado, ele traz a consequência de que o homem se perde de si mesmo. Ele traz a consequência das inimizades, das rupturas, da briga de poder que já existe agora entre homem e mulher. E Gênesis está mostrando isso. Essa vai ser o grande desafio de vocês. Essas brigas, essas rupturas, essas relações de poder. A gente falou sobre irmão matando irmão, homem matando mulher, mulher tentando seduzir, tentando vencer, matando, e toda essa confusão. A gente vai achar, por exemplo, que quando Deus vai falar para um homem, o teu desejo será pelo teu marido e ele te dominará, as pessoas leem, muitos já leram esse texto como se fosse uma espécie de vontade de Deus, que houvesse uma espécie de domínio impositivo e duro de um ser humano pelo outro, e de maneira alguma. Tem que ler lá Efésios. Perceber que ele nos fez um só nele. Nem gregos, nem bárbaros, nem homens, nem mulheres, nem patrão, nem escravo. Nem patrão, nem escravo, nem senhor, nem escravo. Cristo derrubou o muro de separação. Não, esse tipo de submissão é uma submissão imposta, impositiva pelo pecado. Pelo pecado. Acontece, inclusive, a ruptura da relação do ser humano com a criação. O ser humano agora que deveria cuidar da criação, que deveria zelar pela criação, proteger a criação, agora ele explora de maneira egoísta, a criação também se insurge contra o ser humano e a gente vive esse estado de coisas tão calamitosas e tão difíceis que a gente vive até hoje, inclusive. A consequência do pecado é a morte. E a morte em todos os níveis e em todos os sentidos dela. Seja a morte física, a morte existencial, a morte social, ok? Em todos os níveis. A morte das relações, até a morte definitiva. Até a morte definitiva. Essa é a consequência do pecado. Mas olha o que o texto de Gênesis mostra pra gente. Antes de Deus expulsá-los do jardim, o texto vai dizer lá no verso 21, 22, se eu não me engano são esses versos, depois você confirma. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. O que Deus não queria é que o homem se conservasse no estado de pecado eternamente e que não pudesse se arrepender. Aí diz o texto que antes de expulsá-lo do jardim, olha o que Deus faz. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Olha que coisa maravilhosa. Rapaz, esses detalhes do texto é que são assim, tão empolgantes. O homem, ele descobre que está em pecado, faz alguma coisa, prepara umas roupas lá que não protegem, que não cobrem nada, que não protegem ele, que são com a folha de figueira, e se apresenta diante de Deus quando Deus o chama. Deus vai enviá-lo para fora do jardim. Nesse envio para fora do jardim, o próprio Deus se expulsa do paraíso, porque Deus não fica lá preso no paraíso. Diz o texto bíblico que Deus vai peregrinar no meio do povo no jardim. Então a expulsão do homem do jardim é Deus também indo com ele. E diz o texto que antes de enviá-lo, Deus prepara roupas de pele de animal. Os estudiosos vão chamar isso, esse texto, de proto-evangelho, de primeiro evangelho, de evangelho antes da proclamação completa. E disse que esse texto já aponta para aquilo que Cristo faria. Por quê? Porque um animal inocente teve que morrer para que eles tivessem a sua nudez coberta. E para que eles tivessem roupas adequadas. E quem as fez
não foram eles, mas o próprio Deus, que as ofereceu gratuitamente. E o que eles tiveram que fazer? Aceitar essas roupas e se cobrir com elas. Diz a palavra de Deus que o sangue de Cristo nos purifica, nos lava e nos dará novas vestes, não as nossas roupas feitas com as nossas mãos, com as nossas tentativas, com o nosso esforço, mas as vestes que o próprio Deus nos conquistou e nos dá nele, nos dará nele. Por isso, eu volto a dizer e eu te digo para que você entenda aqui a nossa conversa, há um movimento nas religiões, todas elas. E as religiões, ela em geral, é um esforço do ser humano na direção da divindade, para agradá-la, para cumprir as exigências dela, para se salvar diante daquilo que a divindade está colocando. Então há esse movimento como base em todas as religiões. O Evangelho é um movimento contrário. É um movimento contrário. É um movimento de Deus indo na direção do homem, mesmo perdido onde ele estava, e oferecendo a ele as condições necessárias para que a vida aconteça, para que a vida se derrame e se desdobre. Isso é Evangelho. Isso é Evangelho. O homem constrói roupas que não são adequadas, Deus vai e mata um animal. Retira a vida de um animal. Pega a pelagem daquele animal e prepara as roupas que seriam adequadas para esse homem. Cristo é esse que se desnudou para que nós pudéssemos estar devidamente trajados na presença do Altíssimo, existencialmente vestidos na presença de Deus. Por isso tem uma coisa muito interessante nessa questão do Evangelho. A fé cristã, ela em todo momento trabalha com essa compreensão de que Deus nos oferece a graça, Deus nos oferece a aceitação, Deus nos traz o reino, e que tudo que temos em relação a Ele é gratuito, é pela graça, é sem o nosso mérito, não há mérito nosso. Aí você fala, mas eu não faço nada? Não, a gente conversa isso no próximo encontro, eu acho que é o próximo encontro. Não, a gente faz, mas as nossas respostas não são respostas condicionantes, não são respostas para que Deus faça alguma coisa. Eu não dou dízimo, eu não faço culto na minha casa, eu não acendo vela, eu não subo escadaria para que eu receba, ou para que Ele faça, ou para que Ele olhe para mim, ou para que Ele derrame o seu favor, porque a fé cristã diz que Ele já derramou, que os braços estão abertos, que a salvação é abundante, e basta que eu me arrependa, como Jesus disse, e a gente vai conversar sobre isso no próximo encontro também, eu me arrependa e eu creia no Evangelho, eu mude de posição, eu mude de direção, e eu me apresente, eu conheço o Evangelho. Fé cristã pensa dessa maneira, mentalidade da fé cristã. Por isso que a fé cristã nesse sentido é diferente de todas as outras. Só que eu estou dizendo agora aqui, um pouquinho diferente daquilo que o Keller disse, não que eu esteja discordando dele, mas eu entendo como ele usou o termo, eu estou chamando de cristianismo. E eu estou dizendo que fé cristã é diferente de cristianismo. Por quê? Eu estou chamando de cristianismo a expressão terrena, a expressão social, a expressão institucional, a expressão da caminhada que a fé cristã teve na vida de uma determinada comunidade, de um determinado povo, a maneira como eles foram vivendo aquilo que eles entendiam da fé. E por que eu estou dizendo que é diferente de fé cristã? Porque ao longo da caminhada da história da igreja, nem sempre essa mentalidade da graça, ela foi a mentalidade que existiu.
Na verdade, você tem um outro termo que eu não vou tocar nele, mas eu não vou explicar muito bem, que fala-se, por exemplo, sobre cristandade. Você tem aí a construção da comunidade cristã a partir dos homens, aquilo que a gente chamou de igreja, e nem sempre essa igreja trabalhou com a mentalidade da graça, às vezes a mentalidade da religião. Pelo mérito, pelo esforço, pelo castigo, pela obediência, mas uma obediência que quer comprar o favor da divindade. Por isso que a gente vê na história, às vezes é uma anomalia, aquilo que a Bíblia chama de fé, e aquilo que a Bíblia chama de reino, e aquilo que a Bíblia chama de salvação. E quem está trazendo essa anomalia? Ao longo da história a gente viu um monte de gente trazendo, inclusive a própria igreja. Muitas críticas que foram feitas à igreja na modernidade, por Freud, por Nietzsche, não foram críticas irrelevantes. A gente olha para eles e fala o seguinte: ah, mas foram ateus, então tudo que falaram foi lixo. Não, 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 não. Tem muita crítica séria, importante serem ouvidos. Vai ser dito, por exemplo, por Marx, que hoje parece que existe um medo enorme dos cristãos nesse sentido, de que a religião era o ópio do povo. O que ele estava dizendo é que os governos usavam a religião para narcotizar as pessoas, para fazer com que elas não tivessem força para se levantar contra aquele estado de coisas brutas, dominadoras, e reafirmar um outro tipo de vida. A religião era usada como um instrumento de idealização ou de ideologia daquele governo para dominar as massas. E aí eu te digo o seguinte: isso que ele está criticando é verdade? É. Mas isso que existem, sobretudo no Ocidente, é fé cristã? Não. Mas foi a maneira como o cristianismo foi usado. Por exemplo, no nosso meio a gente sabe disso. O cristianismo é usado como instrumento político. Como instrumento político. Os crentes, eu tenho muito medo dos crentes, quero confessar a vocês isso. Em determinados momentos eles vão se colocando... basta alguém dizer que é cristão que todo mundo vai e abraça. Sem perceber que esse que se diz cristão precisa trazer as marcas do Cristo, as marcas do Evangelho. Então são duas coisas diferentes. E é nesse oferecimento que o reino de Deus chega até nós. Nesse oferecimento gratuito que o reino de Deus chega até nós. E é por isso que nós precisamos conhecer Cristo e a sua palavra para compreender a salvação e o reino e a vida cristã como ela se derrama. Não pode ser aquilo que eu acho, que o Jonathan acha, que a Igreja Batista acha, que a Igreja Assembleia de Deus acha, que o fulano disse. Por quê? Porque nós podemos estar com a Bíblia na mão, construindo uma outra coisa. Construindo, por exemplo, um reino poderoso. Não foi isso que a gente entende que a história critica hoje a Igreja Católica? A Igreja Católica, sobretudo na Idade Medieval, utiliza texto bíblico, palavra bíblica, utiliza a figura de Jesus para construir um império, para construir um reino de homens, um esforço humano, e não um lugar da pregação do Evangelho. Ok? Então tem muito cuidado com isso. Para terminar, porque a gente já passei do tempo que eu achei que eu deveria caminhar. Então, afinal, qual é a boa notícia? Alguns versículos. Colossenses 2, de 13 a 14. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo e nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrária. Ele removeu pregando na cruz. Estávamos mortos e Ele nos vivificou. Não tínhamos nada para oferecer a Ele. Nada para dar em troca. Nada para barganhar.
a única coisa que a gente podia fazer era aceitar o sacrifício que fez por nós. Essa é a boa notícia. Qual é a boa notícia? Efésios 2, verso tão usado e... Pois vocês são salvos pela graça, pelo favor, por meio da fé, porque vocês creram nesse favor, creram nesse anúncio, creram nessa proclamação, creram nesse rei. Isso não vem de vocês, também é dom de Deus. Assunto para o outro momento. Não pelas obras de vocês, pelos méritos de vocês, para que ninguém diga, eu sou salvo pela minha força. Ninguém pode falar isso. Timothy Keller, no livro Igreja Centrada, vai dizer: o Evangelho é, então, antes de qualquer coisa, um relato sobre a obra de Cristo a nosso favor. É por esse motivo e dessa maneira que o Evangelho é salvação pela graça. Evangelho é boa notícia porque trata de uma salvação realizada a nosso favor. É uma boa notícia que cria uma vida de amor. Olha a consequência. Mas uma vida de amor em si não é o Evangelho. Não. E a gente também vai ver sobre isso ao longo da nossa caminhada. Ah, então todo mundo se ama aqui, vivemos um ambiente de amor e aí o Evangelho está ali. Não necessariamente. Não necessariamente. E a gente tem que conversar sobre isso com cuidado em outro momento. Afinal, o que é o Evangelho? Ainda nas palavras do Keller, são notícias e não instruções. É uma boa notícia e não uma série de preceitos que você tem que observar para conseguir alguma coisa. É a notícia de que Deus já conquistou todas as coisas e Ele te chama a desfrutar daquilo que Ele conquistou, para mim e para você. O Evangelho é pela graça, então, e não pelo mérito. Eu sou aceito por Deus através de Cristo e, portanto, eu obedeço. A gente ainda já disse que a gente vai conversar com isso sobre um outro momento. Não é o meu mérito, não é a minha capacidade. Por isso, o Evangelho, ele é para os fracos, para os que se reconhecem pecadores, para os que se reconhecem perdidos. E por isso que escandalizou tanto os religiosos da época de Jesus. Por quê? Se você olhar para Cristo, Cristo foi contundente e foi duro. Contra quem? Contra ateus? Não. Contra prostitutas? Nem tinha ateus naquela época. Ateus é um fenômeno mais recente. Contra as prostitutas? Contra os ladrões? Não. Contra os publicanos, os mercenários? Não. Jesus não foi duro contra eles. Por que Jesus não foi duro contra eles? Porque eles sabiam quem eram. Eles sabiam quem eram. Agora, contra os religiosos, Jesus foi bastante duro. Por quê? Porque os religiosos não sabiam quem eram. Eles não sabiam que eles eram pecadores, doentes, mas eles se achavam sãos. Por quê? Porque eles observavam preceitos e eles achavam que porque eles observavam, eles eram melhores do que aqueles que não observavam. Isso é religião, isso não é fé cristã. E no meio do nosso ambiente existe muita atitude que tem a ver mais com a religião do que com a fé cristã, com o cristianismo. Não. O Evangelho é a boa notícia de que nós fomos alcançados pela graça e a gente precisa abraçar essa graça que nos veio de graça. E aí você vai perguntar, mas Jonathan, não tem... e a nossa parte? Calma. Nossa parte é abençoadora e radical, mas é um outro tipo de resposta que a gente vai conversar em outro momento. Bom, aqui, vamos parar aqui. Deus abençoe, Deus te dê um tempo na presença dEle. A gente conversa sobre o reino de Deus também ao longo do texto e ao longo da nossa caminhada, num outro momento. Senhor, muito obrigado, porque pela Tua graça nós fomos alcançados pelo Senhor. Tira de nós, Pai, toda vaidade, todo engano, todo sentimento de que a gente é, ou pode, ou fez, ou conquistou alguma coisa. Que haja no nosso coração gratidão, sim, Pai. E que haja no nosso coração também tolerância com as pessoas que não te conhecem e que precisam conhecer dessa graça.
Que não haja julgamentos, que não haja palavras torpes e agressivas, mas que haja um oferecimento de amor como aconteceu com cada um de nós. Permita que as nossas vidas, alcançadas pelo Senhor, sejam vidas que contemplem cada vez mais os sinais, o poder, o amor e a ação do Teu reino, através de nós também. Nos ajude nesse processo, nessa caminhada. Nós choramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.